para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui a convenção pede votos para si e aliados. Só que a lei proíbe. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votarem em deputado federal e deputado, o Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, já alertou que está de olho. Ele, por exemplo, é um dos primeiros a acionar a justiça, né? Agora, cadê os parlamentares da oposição para denúncia da candidatura confirmada? Witzel desiste de disputar o governo do Rio e declara... Aqui o momento em que ele solta a manchete. Lula acabou de cometer um crime eleitoral gravíssimo na convenção do PT da Bahia, que oficializou Jerônimo Rodrigues. E olha, o fato em si é real. Está confirmado por Folha, Poder 360, Correio Brasiliense, Gazeta do Povo, gente de todo lado do espectro noticiou. Lula pediu voto explicitamente antes de 16 de agosto. Isso a lei proíbe. Ponto. Agora, vou ser honesto com vocês porque eu não trabalho com exagero. Isso não é crime no sentido de cadeia, de prisão, de perder mandato. Isso é propaganda eleitoral antecipada, artigo 36 da Lei 9.504, e a punição é multa, de 5 a 25 mil reais. É isso. E sabe por que eu faço questão de falar isso? Porque quando a gente infla, o outro lado desmonta em 2 minutos e a denúncia inteira morre junto. O escândalo verdadeiro aqui não é a palavra crime, é a reincidência. Segura essa, porque no próximo clipe tem a prova na boca dele. Em São Paulo, o evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... Essa é a citação, gente, palavra por palavra. Depois de votar em deputado estadual, federal, senador, no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vota em mim. Isso é pedido explícito de voto. Não tem interpretação, não tem contexto, não tem foi tirado de contexto. E aqui eu quero que vocês entendam o tamanho da coisa. No dia 28 de julho, 3 dias antes disso, o TSE já tinha multado o Lula em 15 mil reais por exatamente a mesma conduta, por causa de uma fala sobre Tebet e Marina em maio. Ou seja, multado na quarta, repete na sexta em Fortaleza, repete no sábado em Salvador. Não é desconhecimento da lei, é cálculo. 15 mil reais para um presidente em campanha é troco, e ele sabe disso. E é exatamente por isso que a próxima parte é a mais importante do vídeo inteiro. Chamou atenção, o Tarcísio foi isso aqui. Tarcísio diz que ama Bolsonaro, defende legado e pede mais 4 anos. Tá aí, gente, tá? Isso aqui é fidelidade, né? É raro isso na política, fidelidade e lealdade. Ou seja, Tarcísio de Freitas reafirma a sua lealdade a Bolsonaro. Para desespero aí da petralhada. E agora, gente, bomba, bomba, bomba. Lula da Silva comete crime eleitoral gravíssimo e pode sofrer punições severas. Tá? Aqui saiu agora aqui no Metrópole, gente. Tá? Notícia quente, notícia fresca que acabou de sair do forno. Ele traz aqui o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, presidente e vice do TSE, dizendo que estão de olho nos crimes eleitorais. E aí está o nó de tudo isso. E ninguém explica isso direito para o público. A Justiça Eleitoral não age sozinha. O TSE não acorda de manhã, lê a folha e abre processo. A jurisprudência é pacífica, pedido explícito de voto é o elemento central para caracterizar propaganda antecipada, mas depende de representação. Alguém tem que protocolar. Sem representação, não tem julgamento, não tem multa, não tem nada. Então esse discurso de cadê o TSE é bonito no vídeo, mas é tecnicamente vazio.
A pergunta certa não é cadê o TSE, é cadê quem protocola? E olha, essa pergunta tem resposta, e é uma resposta que envelheceu mal. Eleições 2026. Em convenção do PT da Bahia, Lula pede votos para si e aliados. Só que a lei proíbe. A lei eleitoral proíbe categoricamente pedidos de votos nesse momento. Gente, Lula acabou de cometer um crime eleitoral gravíssimo. Na convenção do PT, que oficializou o nome de Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia neste sábado, o presidente... E aqui está a tal desistência de candidatura que abriu o vídeo. Não é o Lula, é o Wilson Witzel, ex-governador do Rio, que largou a pré-candidatura ao Palácio Guanabara e declarou apoio ao garotinho do Republicanos. E eu preciso ser direto com vocês. Essa é a manobra de título mais velha da internet. Junta Lula e desistiu da candidatura, na mesma manchete, e deixa o público completar a frase errada na cabeça. Eu não vou fazer isso com vocês. O que aconteceu no Rio é uma notícia legítima e até interessante. O Witzel está no Democratas, partido sem acesso a fundo partidário, admitiu que não tem estrutura e preferiu concentrar em vez de fragmentar a direita contra o Eduardo Paes. Isso é leitura fria de tabuleiro. Agora vamos voltar lá para o começo, porque tem coisa mais pesada. Lula da Silva pediu votos para ele mesmo nas eleições de outubro e para os candidatos do partido ao Senado, o Jacques Wagner e Rui Costa. Só que a legislação eleitoral proíbe pedido explícito de voto antes do dia 16 de agosto, ou seja, antes de 16 de agosto, ninguém pode pedir voto explícito, não pode. Isso é crime eleitoral. Os pedidos do chefe do Planalto ocorreram mais de uma vez durante o evento. E ele cometeu crime reiteradas vezes, não foi só O sorteio devolveu o processo para o ministro André Mendonça. Esse é o momento que virou meme na direita, e eu entendo por quê. A PF pediu inquérito separado, o caso foi para distribuição regular por sorteio eletrônico em vez de ficar vinculado ao processo existente, e o sistema apontou Mendonça de novo. Agora, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sim, é um azar espetacular para quem queria outro relator. E não, sorteio eletrônico não é conspiração nem obra divina, é probabilidade. E tem um dado que o vídeo não deu, já são pelo menos 2 inquéritos autorizados e um terceiro pedido pela PF aguardando distribuição. O volume é a notícia, não o sorteio, e é aí que a coisa vira problema político de verdade. uma vez. Abre aspas. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votarem em deputado federal e deputada federal, votarem em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, votem em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança, disse Lula. O presidente esteve em São Paulo nesta sexta-feira para a convenção que confirmou o nome do Haddad para a disputa do governo. No sábado, ele compareceu ao evento em Fortaleza, que referendou o governador Eumano de Freitas na disputa eleitoral. Lula está mentindo 2 vezes. Primeiro, dizendo que o filho é inocente porque jurou que é. Segundo, dizendo que nunca interferiu em investigação. É uma acusação pesadíssima e eu vou tratar ela como pesadíssima, ou seja, com prova, não com adjetivo. O que é documentado, o relatório final da CPMI do INS, do relator Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, apontava 4 crimes e pedia indiciamento, e foi rejeitado em votação, 19-12. Isso é fato. Agora, rejeitado pela base do governo e interferência do presidente na Polícia Federal são 2 afirmações completamente diferentes. E só a primeira tem registro, a segunda é ilação. Eu não preciso da segunda para o caso ser grave. A primeira já basta. Neste sábado, o petista desembarcou em Salvador para confirmar o nome do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição da Bahia. Meu Deus do céu, o evento também confirmou a composição da chapa governista. O Lula, neste evento, cometeu crime
eleitoral, gente, tá? E eu fico pensando, até invoco aqui os parlamentares da direita. Atenção, atenção, parlamentares, deputados federais. Esse trecho aqui é ótimo de ouvir e péssimo de analisar. O Lulinha se esqueceu que dentro do STF existe um ministro chamado André Mendonça. É uma frase de efeito perfeita. Mas repara no que ela realmente diz. Ela diz que o resultado do processo depende de quem julga, não de o que aconteceu. Gente, esse é exatamente o vício que a direita passou 8 anos denunciando quando o relator era outro. Se relator sorteado define resultado, então não existe justiça, existe loteria. E aí não adianta comemorar quando a bola cai do seu lado. Eu quero o processo apurado por qualquer um dos 11. Se o caso é sólido, ele se sustenta em qualquer gabinete. Senadores da direita da oposição têm que acionar o Tribunal Superior Eleitoral. Cássio Nunes Marques já alertou que está de olho, ele e o André Mendonça. Cássio Nunes Marques, recente, eu trouxe ontem essa notícia para vocês. Cássio Nunes Marques já avisou que tanto ele, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quanto o vice-presidente André Mendonça estariam de olho nos crimes eleitorais. O comentário do Gerson Camarote na Globo News é: para mim, a informação mais valiosa do vídeo inteiro, e olha que ironia, veio do veículo que o próprio vídeo acusa de estar caladinho. O que ele diz é que o movimento do Planalto desde o fim do ano passado é de afastamento do Fábio Luiz, porque ele virou pauta negativa. E aí o apresentador traduz: o Lula largou a mão do filho. E eu leio diferente e acho mais interessante. Isso não é frieza pessoal, é blindagem de campanha. Escândalo familiar em ano eleitoral é o tipo de coisa que não se defende, se distancia. E se o Planalto já está em modo distanciamento em agosto, com a eleição em 4 de outubro, é porque a avaliação interna deles é de que ainda vem coisa. Essa é a leitura que importa. E o Lula tá aqui, ó. Acabou de cometer um crime eleitoral gravíssimo. E cadê as punições? Cadê as multas? TSE tem que fazer alguma coisa. Senão o Lula, se não acontecer nada, abre precedentes para vários cometerem o mesmo crime. Se o Lula não for punido, abre-se precedentes para que outros cometam o mesmo crime eleitoral. Só que tem um grande problema. Quando é da oposição, quando é Flávio... E chegamos nos 12 bilhões. Aqui a peça fala em contrato de 15 anos, energia carvão da Âmbar, do grupo JF dos Irmãos Batista, 50% acima do mercado, sem licitação. Os números conferem: R$ 540,27 o megawatt-hora, 50,2% acima da média dos leilões, 859,7 milhões por ano até 2040, mais de 12 bilhões a valor presente, usina de Candiota no Rio Grande do Sul. Isso é indefensável, e eu não vou defender. Mas a peça esconde a parte mais grave, e eu acho isso um erro de quem denunciou. A contratação virou obrigatória por um jabuti enfiado numa medida provisória e aprovado em segundos pelas duas casas. Ou seja, o Congresso inteiro entregou isso de bandeja. O que sobra para o Lula? Ele podia ter vetado, a Marina Silva recomendou o veto, ele sancionou a si mesmo semanas depois de discursar contra combustível fóssil na COP30. Essa é a acusação, e ela é muito mais difícil de responder do que deu 12 bilhões. Quando é alguém da direita, o Lindbergh Faria, por exemplo, é um dos primeiros a acionar a justiça, né? Agora, cadê os parlamentares da oposição para denunciar o crime eleitoral do Lula? Cadê os parlamentares de direita no Congresso Nacional para denunciar o crime do Lula? Eu sei que muitos ficam assim, poxa, eu vou lá, vou representar, não vai acontecer nada. Eu sei que é assim, mas tem que tentar. Porque se fosse o Flávio Bolsonaro, se fosse o Flávio Bolsonaro, isso aqui, gente, vocês não têm ideia do que já estaria acontecendo com o Flávio Bolsonaro. Lindbergh Faria. O comentário do Gerson Camarote na Globo News é: para mim, a informação mais valiosa do vídeo inteiro, e olha que ironia, veio do veículo que o próprio vídeo acusa de estar caladinho.
O que ele diz é que o movimento do Planalto desde o fim do ano passado é de afastamento do Fábio Luiz, porque ele virou pauta negativa. E aí o apresentador traduz: o Lula largou a mão do filho. E eu leio diferente e acho mais interessante. Isso não é frieza pessoal, é blindagem de campanha. Escândalo familiar em ano eleitoral é o tipo de coisa que não se defende, se distancia. E se o Planalto já está em modo distanciamento em agosto, com a eleição em 4 de outubro, é porque a avaliação interna deles é de que ainda vem coisa. Essa é a leitura que importa. Já estaria lá no STF, já estaria no TSE, já estaria fazendo inúmeras representações. Já teria inúmeras representações contra o Flávio, se fosse Flávio Bolsonaro. E até agora eu não vi nenhuma representação, nenhuma ação no TSE, no STF contra o Lula. Crime eleitoral gravíssimo, passível de severas punições. E cadê os parlamentares da direita para denunciar o crime do Lula? Até agora eu não vi. E chegamos nos 12 bilhões. Aqui a peça fala em contrato de 15 anos, energia carvão da Âmbar, do grupo JF dos Irmãos Batista, 50% acima do mercado, sem licitação. Os números conferem R$ 540,27 o megawatt-hora, 50,2% acima da média dos leilões, 859,7 milhões por ano até 2040, mais de 12 bilhões a valor presente, usina de Candiota no Rio Grande do Sul. Isso é indefensável, e eu não vou defender. Mas a peça esconde a parte mais grave, e eu acho isso um erro de quem denunciou. A contratação virou obrigatória por um jabuti enfiado numa medida provisória e aprovado em segundos pelas duas casas. Ou seja, o Congresso inteiro entregou isso de bandeja. O que sobra para o Lula? Ele podia ter vetado, a Marina Silva recomendou o veto, ele sancionou a si mesmo semanas depois de discursar contra combustível fóssil na COP30. Essa é a acusação, e ela é muito mais difícil de responder do que deu 12 bilhões. Vamos lá, gente. Desistência da candidatura confirmada. Witzel desiste de disputar o governo do Rio e declara apoio a Garotinho. Mais um candidato desistiu da candidatura. É esse que está aqui na sua tela, gente, tá? O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, desistiu de disputar o governo do estado nas eleições deste ano e anunciou a pré-candidatura do também ex-governador Antony Garotinho, republicanos. A decisão foi confirmada por Witzel à TV Globo neste sábado. Segundo Witzel, fecho com o Tarcísio dizendo que ama o Bolsonaro, defendendo o legado e pedindo mais 4 anos, na convenção que oficializou a reeleição dele em São Paulo com 12 legendas em cima do palco. E olha, todo mundo leu isso como declaração de lealdade. E mas tem uma leitura estratégica mais afiada. Ao confirmar São Paulo, o Tarcísio se retirou da corrida presidencial deste ano. Isso reorganiza o tabuleiro inteiro do outro lado. E aí a pergunta que fica para vocês, e eu quero ler nos comentários, com o Tarcísio fora, quem tem musculatura para enfrentar o Lula em outubro? Porque essa resposta vale mais do que qualquer multa de R$15 mil. O candidato desistiu da candidatura. É esse que está aqui na sua tela, gente, tá? O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, desistiu de disputar o governo do estado nas eleições deste ano e anunciou a pré-candidatura do também ex-governador Antony Garotinho, republicanos. A decisão foi confirmada por Witzel à TV Globo neste sábado. Segundo Witzel,